Ela estava ajoelhada no chão frio da sala, tremendo, enquanto os irmãos gritavam na sua face que ela era uma traidora, uma interesseira, uma vergonha da família. Jogaram as coisas dela pela janela, disseram que nunca mais queriam vê-la e bateram a porta tão forte que o quadro de família caiu na parede. Foram embora com a cabeça erguida, certos de que tinham feito justiça. Mas o que essa mulher carregava em silêncio há anos, o segredo que ela nunca teve coragem de contar, quando finalmente veio à tona, calou cada um deles de um jeito que ninguém ali estava preparado para enfrentar. O Jabaquara de Novembro tem um cheiro particular, uma mistura de terra seca com fumaça de padaria e o diesel dos ônibus que sobem a Avenida Jabaquara antes das 6 da manhã. Ana Lúcia Ferreira dos Santos conhecia esse cheiro de cor. Tinha crescido dentro dele, dormido com ele entrando pela fresta da janela do quarto que dividia com a irmã Fernanda quando eram crianças, acordado com ele colado nas roupas durante décadas. Conhecia cada rachadura do reboco da fachada da casa do número 47 da rua Maestro Cardim. Cada degrau que rangia na escada de madeira que subia para o segundo andar, cada tonalidade da tinta azul pombo que ela mesma havia passado nas paredes da sala com o pai, numa tarde de domingo de 2019, os dois em silêncio companheiro, o pai já mais lento, ela segurando o rolo com as mãos que já começavam a mostrar a dureza de 20 anos de trabalho hospitalar. Ana Lúcia tinha 52 anos. Cabelos negros com fios brancos que ela não tentava esconder. Rosto de linhas profundas marcadas, menos pela idade e mais pelo cansaço sistemático de quem acorda às 4h45 da manhã, há décadas, para pegar 2 ônibus antes que o sol apareça. As mãos eram o mapa da sua vida. Calejadas nos nós dos dedos, com as veias pronunciadas de quem realiza procedimentos técnicos há mais de 20 anos, unhas curtas e limpas, sem esmalte, com uma marca circular levemente desbotada no dedo anelar esquerdo, que havia sido deixada por uma aliança há muito guardada numa caixinha no fundo da gaveta. Usava calça social cinza escuro, com um desgaste imperceptível na barra esquerda. Um casaco de malha azul marinho, com um botão recolocado numa cor ligeiramente diferente da original. E tênis branco de enfermagem lavado tantas vezes que havia adquirido um tom de marfim. No Hospital Municipal do Ipiranga, onde trabalhava como técnica de enfermagem há 23 anos, os pacientes sempre a chamavam pelo primeiro nome. E isso dizia mais sobre quem ela era do que qualquer currículo poderia dizer. Ela não esperava pela morte do pai. Ninguém espera, mesmo quando a espera dura anos. Antônio Ferreira dos Santos tinha 79 anos quando o coração parou numa madrugada de outubro, enquanto dormia no quarto do andar de baixo que Ana Lúcia havia transformado em espaço acessível, com uma cama hospitalar alugada do seu próprio bolso, grades laterais, campainha adaptada e um monitor de saturação que ela verificava às 11 da noite e às 4 da manhã, mesmo nos dias em que entrava às 6 no hospital. O Alzheimer do pai era incipiente. O diagnóstico havia chegado 18 meses antes, e Ana Lúcia, com o conhecimento clínico de 2 décadas, havia organizado uma rotina de estimulação cognitiva, medicação controlada e companhia constante que retardara visivelmente o avanço. Mas o coração velho é o coração velho. E ora, chegou em silêncio, que era a forma que Antônio sempre havia preferido para qualquer coisa importante na vida. O que Ana Lúcia não esperava era a velocidade com que os irmãos apareceram. Não para o luto, mas para o inventário. Rodrigo Ferreira dos Santos tinha 45 anos, cabelos escuros com entradas pronunciadas, 1,82 m de altura e o porte de quem passou os últimos 15 anos numa posição onde os outros concordam antes de ele terminar a frase. Gerente regional de uma construtora em Alphaville, responsável por um portfólio de empreendimentos que somavam algo em torno de 240 milhões de reais em valor de venda, Rodrigo havia desenvolvido ao longo dos anos a convicção profunda de que sua capacidade de análise era superior à média. Usava terno de corte italiano.
não necessariamente de marca, mas com um caimento que custava pelo menos R$ 3.800. E o Rolex Submariner de aço e cerâmica que havia comprado para si mesmo quando fechou o primeiro grande negócio sozinho, há 11 anos, e que usava não como ostentação, mas como o que ele chamava de referência de padrão. Sua relação com o pai nos últimos 6 anos tinha sido gerenciada da mesma forma que ele gerenciava seus empreendimentos, com ligações quinzenais, visitas bimestrais e a convicção de que, porque providenciava financeiramente quando necessário, o que na prática havia ocorrido em apenas 2 ocasiões, ambas de valor modesto, sua participação estava cumprida. Marcos Ferreira dos Santos, 42 anos, corretor de imóveis com escritório no Morumbi, era o tipo de pessoa que chega a um ambiente e imediatamente avalia o metro quadrado de tudo. Chegou ao Jabaquara 2 dias após a morte do pai num SUV prata que estacionou em frente à casa, com uma precisão que sugeria que havia ensaiado o gesto. Mais baixo que Rodrigo, com um sorriso que funcionava como ferramenta de trabalho, mais do que como expressão genuína, Marcos tinha uma habilidade particular para fazer perguntas que soavam como consolação, mas eram, na verdade, apurações. Você está bem, Ana? Está conseguindo dormir? A casa está bem conservada? As 3 frases ditas numa sequência que começava no ser humano e terminava no imóvel. A reunião familiar, que aconteceu 3 dias após o enterro, sentado à mesa da cozinha, onde todos eles haviam comido o café da manhã de domingo durante a infância, Marcos foi o primeiro a mencionar o testamento. Fernanda, 38 anos, a caçula, havia saído do bairro aos 22 anos para morar com o marido em Santana do Parnaíba e raramente voltava ao Jabaquara. Tinha um filho de 12 anos, uma vida organizada nos subúrbios nobres do interior da grande São Paulo e uma relação com o passado caracterizada principalmente pelo esquecimento conveniente. Nos últimos anos, ligava para o pai nas datas comemorativas, mandava mensagens de aniversário com figurinhas coloridas e uma vez por ano aparecia para uma visita que durava exatamente o tempo necessário para que ela se presente sem precisar se envolver. No dia em que o testamento foi revelado, Fernanda estava com as sobrancelhas desenhadas e unhas em gel cor de vinho, e os olhos cheios de uma indignação que parecia genuína, mas que Ana Lúcia reconheceu pelo ângulo específico, como sendo a indignação de quem ficou de fora de algo que havia tomado como certo. O testamento foi lido pelo Dr. Paulo Esteves no cartório do Paraíso numa manhã de terça-feira fria, com os 4 filhos presentes e a advogada de Rodrigo ao fundo. A leitura durou 17 minutos. O resultado foi simples e devastador na sua clareza. Todos os bens de Antônio Ferreira dos Santos, a casa do número 47 da Rua Maestro Cardim, no Jabaquara, avaliada em R$ 920 mil pelo IPTU. A poupança de R$ 83.400 no Bradesco e os bens móveis residenciais pertenciam na sua totalidade e sem divisão a Ana Lúcia Ferreira dos Santos. Rodrigo ficou imóvel por 3 segundos. Depois virou o corpo inteiro para Ana Lúcia, com uma lentidão que era mais ameaçadora do que qualquer movimento rápido teria sido. Você manipulou um homem com Alzheimer. Não foi uma pergunta. O que aconteceu nos dias seguintes foi daquelas coisas que as famílias guardam e não guardam ao mesmo tempo. Guardadas no silêncio interno de cada um. Não guardadas porque ninguém quer ser a pessoa que lembra. Rodrigo ligou para Marcos ainda na calçada do cartório, a voz baixa e cortante. E quando Ana Lúcia chegou em casa na tarde daquele dia, os 2 irmãos já estavam lá, tendo usado a chave reserva que o pai guardava na gaveta da cômoda da entrada. Fernanda chegou 40 minutos depois de Santana do Parnaíba, o que significava que havia sido avisada antes de Ana Lúcia ter chegado à própria casa. A sala onde os 4 cresceram tinha 16 metros quadrados, um sofá de 3 lugares com estampa floral que o pai nunca quis trocar,
uma televisão sobre um rack de madeira escurecida pelo tempo e o quadro de família na parede. Foto de estúdio de 1988, os 4 filhos ainda crianças, o pai com bigode escuro e o sorriso largo que foi ficando mais raro com os anos. A mãe Maria Aparecida, que havia morrido de câncer em 2007, de vestido verde com o cabelo penteado para cima. O quadro ficava pendurado com um prego que o próprio Antônio havia pregado em 1991 e que havia resistido a 33 anos de Jabaquara sem se mover. Rodrigo ficou de pé. Os outros 2 ficaram sentados. Ana Lúcia entrou pela porta e viu os 3 rostos que conhecia há 52 anos olhando para ela com uma expressão que ela nunca havia visto direcionada a ela por nenhum deles: desprezo. Você quer nos dizer como conseguiu fazer isso? A voz de Rodrigo tinha o timbre gerencial que ele usava em reuniões difíceis, controlada, fria, construída para não dar margem de réplica. Um homem de 78 anos, com diagnóstico de Alzheimer incipiente, sozinho com você, sem testemunhas. Pai não tinha incapacidade cognitiva declarada. O laudo... Eu não perguntei sobre laudo. Perguntei como você conseguiu fazer isso. Ana Lúcia colocou a bolsa de couro marrom sobre a mesa da cozinha. Não uma mesa de jantar. Mesma mesa pequena e quadrada, onde eles tomavam café quando eram crianças, com 4 cadeiras de madeira que já tinham sido de outra cor antes do verde musgo que tinham agora. A bolsa era velha, de couro genuíno, mas gasto. As alças, com o desgaste acumulado de anos de uso diário, o fecho de metal com o brilho embotado de quem nunca havia sido polido por descuido, mas que ainda funcionava com a precisão das coisas bem feitas. Ana Lúcia pousou a mão sobre ela por um gesto tão breve que ninguém na sala prestou atenção. Eu cuidei do pai por 6 anos sozinha, disse ela. A voz era quieta, não defensiva, apenas precisa. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos nós tínhamos nossas vidas, disse Fernanda. Os olhos secos, a voz com uma qualidade que parecia razoável, mas era afiada nas bordas. Isso não nos faz menos filhos do que você. Eu não disse isso. Você está implicando. Eu não estou implicando nada. Você ficou aqui de graça por 6 anos. A voz de Marcos tinha a cadência específica de corretor que está renegociando um contrato que não lhe agrada. Moradia, alimentação, despesas. E agora ficou com tudo. Ana Lúcia olhou para ele, não com raiva, com algo mais difícil do que raiva, com a expressão de quem acabou de ouvir uma frase que não merece resposta, mas que também não pode ficar sem ela. Eu pago minhas próprias despesas desde os 18 anos, Marcos. Você mora numa casa que vale quase R$1 milhão sem pagar aluguel. Eu morei aqui porque o pai precisava de cuidado, não porque eu não tivesse onde ir. Isso é o que você diz. O que aconteceu a seguir teve a qualidade súbita das coisas que são irreversíveis. Rodrigo virou para o quarto do fundo, o quarto que havia sido de Ana Lúcia desde criança, e começou a tirar roupas do guarda-roupa. Não com violência imediata, mas com a deliberação de quem tomou uma decisão antes de entrar na sala e está apenas executando. 3 camisas, 2 calças, um casaco. Levou até a janela do 2º andar, a janela do quarto dos pais, que dava para a rua, e jogou. A primeira mala caiu na calçada, com um som seco que o vizinho do número 43, seu Benedito Alcântara, 71 anos, ouviu de dentro de casa, e que o fez sair pela porta para ver o que estava acontecendo. Isso é a casa do meu pai, disse Ana Lúcia, a voz ainda controlada, mas com uma fissura agora, fina como uma rachadura numa parede que parece intacta. Você não pode. A casa passou a ser tua com a morte dele. A voz de Rodrigo voltou ao tom gerencial, mas com algo novo embaixo. Não raiva, mas algo mais antigo, mais enraizado, que a raiva estava servindo de cobertura. Então arruma suas coisas e vai para algum lugar enquanto a gente contesta isso na justiça, porque a gente vai contestar.
Rodrigo, traidora. A palavra saiu sem a precisão calculada das anteriores. Esta saiu de um lugar diferente. Interesseira. Vergonha do sangue Ferreira. Fernanda não disse nada, mas também não se moveu para impedir. Marcos olhou para o chão. A segunda mala caiu na calçada. Ana Lúcia não chorou. Não gritou de volta. Apenas disse, com uma voz tão quieta que Rodrigo precisou parar para escutá-la: "Pode me dar a bolsa de couro que está na mesa da cozinha?" Rodrigo olhou para a bolsa, olhou para ela, e com um gesto que ele provavelmente não calculou, mas que disse tudo sobre quem ele era naquele momento, pegou a bolsa e jogou pela janela junto com as malas. Ana Lúcia desceu as escadas. Cada degrau rangeu no seu lugar certo. Passou pela porta da frente sem olhar para trás. Caminhou os 17 metros até onde as malas haviam caído na calçada e a bolsa de couro que havia rolado até a sarjeta, e começou a recolher tudo. Seu Benedito estava na calçada. E quando ela levantou os olhos para ele, havia na expressão dele uma mistura de constrangimento e de uma tristeza velha e séria. O tipo de tristeza que vem de ter visto muita coisa em 71 anos e de reconhecer quando uma injustiça tem o rosto de algo que já aconteceu antes. Ele não disse nada. Voltou para dentro de casa. Voltou 2 minutos depois com um copo d'água. Ana Lúcia aceitou. Por cima do barulho do portão que estava sendo fechado à chave pelos irmãos, ela ouviu a porta bater. E então ouviu um som menor, quase inaudível. O som de um prego que havia resistido 33 anos, finalmente cedendo, e o quadro de família de 1988 batendo no chão da sala. Ela sentou no banco de praça, que ficava a 18 metros da casa, a bolsa de couro no colo, as mãos sobre o couro gasto, e ficou em silêncio enquanto o Jabaquara de Novembro seguia na sua rotina de sempre ao redor dela. Dentro da bolsa havia um envelope preso com elástico. O elástico estava velho e ressecado, com aquela qualidade quebradiça do borracha que ficou tempo demais num lugar seco. O envelope era branco, agora amarelado nas bordas, com a grafia de Ana Lúcia na frente. Comprovantes financiamento. Casa Jabaquara. Ela não o abriu no banco. Conhecia o conteúdo de cor. 243 comprovantes de depósito bancário. O primeiro datado de fevereiro de 2003, quando ela tinha 29 anos e trabalhava no hospital do Ipiranga há 2 anos. O último datado de dezembro de 2023, 6 meses antes de o pai morrer. Todos na mesma conta do Bradesco. Todos com o campo de identificação preenchido à mão com a mesma frase: parcela financiamento imóvel, Maestro Cardim, 47. O valor inicial era de R$ 380 por mês, ajustado por TR e correção a cada renovação do financiamento, chegando a R$ 740 nos últimos 2 anos. Em 20 anos e 3 meses, Ana Lúcia havia pago, calculando com o reajuste acumulado, o equivalente a R$ 147.200, com o salário de técnica de enfermagem do Hospital Municipal do Ipiranga, enquanto também pagava suas próprias despesas pessoais, enquanto também cuidava do pai, enquanto também sustentava o segredo que o pai havia pedido que ela guardasse, quando num domingo de dezembro de 2002, ele havia chegado à cozinha com um papel na mão e uma expressão que ela não havia visto antes no rosto dele, a expressão de um homem que envergonha de si mesmo, e dito que havia feito uma coisa muito errada. Em 2002, Antônio Ferreira dos Santos havia investido as economias da vida em uma empresa de importação de calçados com 2 sócios de quem era amigo há 30 anos. A empresa faliu em outubro do mesmo ano, levando as economias junto. Antes disso, em março, desesperado e sem contar para ninguém, ele havia hipotecado a casa do Jabaquara para cobrir uma dívida societária que os sócios haviam prometido honrar e não honraram. O financiamento que resultou disso tinha prazo de 24 anos e parcelas que equivaliam à metade do que era a aposentadoria dele na época.
Antônio ficou 2 meses tentando encontrar uma solução sozinho. Quando não encontrou, contou para Ana Lúcia. Não para Rodrigo, que havia acabado de ser promovido e cujo orgulho ele não queria ferir. Não para Marcos, que estava começando a carreira. Não para Fernanda, que tinha 16 anos. Para Ana Lúcia, que tinha 29 anos e que havia olhado para o papel na mão do pai com os olhos de quem está avaliando uma situação clínica, com atenção, sem pânico, procurando a solução disponível dentro dos recursos existentes. Quanto é a parcela? 380. Eu pago. Ana, eu pago, pai. E a gente não conta para os outros porque você não quer, tá bom. Mas eu preciso que você assine aqui dizendo que eu estou pagando. E ele assinou. E ela pagou. Por 20 anos e 3 meses. Havia uma única pessoa no mundo que sabia disso. Uma única além dela e do pai, que havia morrido levando o segredo para o túmulo junto com o testamento que havia decidido, à sua maneira silenciosa e obstinada, fazer justiça. Essa pessoa era Conceição Aparecida. Conceição Aparecida tinha 60 anos, cabelos crespos cortados próximos à cabeça, um riso que ocupava o rosto inteiro quando aparecia, e a autoridade calma de uma mulher que passou a vida administrando uma quitanda na Rua Clélia e que aprendeu, na prática, que confiança é a única moeda que não desvaloriza. Ela conhecia Ana Lúcia desde os 6 anos de idade. Eram filhas de mães que moravam no mesmo quarteirão e que se visitavam nas tardes de sexta-feira. Havia estado no enterro de Maria Aparecida em 2007, no aniversário de 50 anos de Ana Lúcia, e em 3 dos momentos mais difíceis da vida dela, que não são necessários nomear. Quando Ana Lúcia apareceu na porta da quitanda naquela tarde de novembro, com uma mala e a bolsa de couro no braço, Conceição abriu a porta, não perguntou nada, e levou para o quarto de hóspedes que ficava nos fundos do estabelecimento. Um cômodo de 12 metros quadrados, com uma janela que dava para o quintal e uma cama com colcha azul que cheirava a amaciante lavanda. Você vai dormir aqui enquanto precisar, disse Conceição. E amanhã você me conta. Ana Lúcia dormiu. Pela primeira vez em muito tempo, dormiu de verdade. Na manhã seguinte, enquanto Conceição fazia café no fogão a gás da quitanda, o celular dela vibrou com uma notificação do grupo de moradores do bairro. Era uma postagem compartilhada de um perfil público. A foto da família Ferreira dos Santos, de 1988, a mesma que havia estado na parede da sala, com uma legenda que Rodrigo havia escrito e que o grupo já estava comentando com a velocidade habitual das redes sociais do bairro. Minha irmã roubou a herança de um pai idoso com Alzheimer. A justiça vai ser feita. Quem me conhece sabe que não estou exagerando. Família unida contra a injustiça. Conceição mostrou o celular para Ana Lúcia sem dizer nada. Ana Lúcia leu. Ficou em silêncio por um momento longo. Então disse: Eu precisaria abrir a bolsa para te mostrar uma coisa. E abriu. Conceição ficou olhando para o envelope com os 243 comprovantes por um tempo que seria difícil medir. Não era a quantidade de papel que a deixava em silêncio. Era o que a quantidade de papel representava. 20 anos de uma mulher acordando às 45 da manhã para ir ao trabalho num hospital público, sustentando uma casa que não era dela em nenhum papel, mas que era dela em toda escolha que importava, e fazendo tudo isso sem jamais dizer uma palavra para os irmãos que dormiam bem em bairros mais nobres da cidade enquanto o pai envelhecia. Quanto tempo você sabia de tudo isso? Perguntou Conceição. Desde 2002. E nunca contou para eles. Pai pediu segredo. E você guardou por 20 anos. Sim. Por quê? Ana Lúcia olhou para o copo de café na mão. Depois olhou para Conceição com aquela expressão que era específica dela. Não de quem não sabe a resposta, mas de quem sabe e está avaliando se a resposta cabe em palavras. Porque se eu contasse, ia mudar como eles viam o pai. E ele estava vivo ainda. Não queria que ficassem com a imagem de um homem que errou em vez de um homem que eles amavam.
Conceição ficou em silêncio por mais um momento. Vai ter que contar agora, minha filha. E então, sem consultar Ana Lúcia, pegou o celular e ligou para o Dr. Paulo Esteves. Paulo Esteves tinha 57 anos, cabelos brancos e curtos, óculos de aros finos e a qualidade específica de quietude que vem de 2 décadas e meia praticando direito sucessório. A quietude de quem ouviu muitas histórias de família e aprendeu que as mais simples na superfície são sempre as mais complicadas embaixo. Havia registrado o testamento de Antônio Ferreira dos Santos havia 11 meses e havia notado, naquela reunião, que o velho tinha um jeito de falar sobre a filha mais velha, que era diferente do jeito com que falava dos outros filhos. Não mais orgulhoso, mas mais confiante, o tipo de confiança que só se tem em pessoas que nunca te decepcionaram em nada que importava. Quando Ana Lúcia chegou ao escritório dele no Paraíso com a bolsa de couro no colo, Paulo abriu uma gaveta e tirou uma pasta de papel manteiga selada com lacre de cartório. Seu pai deixou isso aqui junto com o testamento, disse ele. Me orientou a guardar e a entregar apenas se o testamento fosse contestado. Me pediu especificamente que esperasse. Ana Lúcia olhou para a pasta. O que tem aí dentro? Uma carta, 4 páginas, manuscrita. A quem? Para seus irmãos. A reunião aconteceu numa quinta-feira de manhã, no escritório de Paulo Esteves, com vista para a Avenida Paulista ao fundo, através de uma janela que filtrava a luz do sol em linhas paralelas sobre o carpete cinza. A sala tinha aquela temperatura específica dos escritórios de advocacia, nem fria nem quente, calibrada para a neutralidade. Havia uma mesa de reunião retangular de madeira escura, com 8 cadeiras, e sobre ela, exatamente no centro, a pasta de papel manteiga que ainda tinha o lacre de cartório intacto. Rodrigo chegou primeiro, às 9:02, de terno azul escuro e postura de quem veio ganhar. Entrou com a advogada que havia contratado 2 dias antes, doutora Cristiane Yamamoto, 41 anos, especialista em direito sucessório, que havia revisado o caso e havia dito para Rodrigo na reunião prévia que tinha argumentos razoáveis, mas que dependia de documentação. Marcos chegou em seguida, às 9:07, com um advogado próprio de expressão cansada, que havia sido contratado na véspera e que já parecia desconfortável. Fernanda chegou às 9:14, sem advogado, o que disse alguma coisa sobre a convicção que ela tinha no caso quando o separava do que havia convicção que os irmãos tinham. Ana Lúcia chegou às 9:15, a última, com a bolsa de couro no colo. Sentou na cadeira que Paulo havia reservado para ela, do lado oposto a Rodrigo. Rodrigo olhou para a pasta selada no centro da mesa e disse: "O que é isso?" Paulo Esteves disse: "Uma carta do seu pai." Silêncio. Uma carta que ele deixou com instruções específicas de que fosse lida em voz alta para os 4 filhos juntos em caso de contestação do testamento. A advogada de Rodrigo disse: "Eu gostaria de verificar a autenticidade." O tabelião assina a autenticidade. Paulo deslizou uma cópia da certidão cartorial para ela. "Pode verificar à vontade, mas o lacre só será aberto agora, na presença de todos." Doutora Yamamoto leu a certidão, fez uma anotação, assentiu levemente. Paulo pegou o lacre de cartório com um abridor específico, com o cuidado de quem está desfazendo algo que não pode ser desfeito, e abriu a pasta. Dentro havia 4 folhas de papel ao maço, escritas com caneta azul, letra de quem havia aprendido a escrever numa época em que se aprendia com atenção, mas com um tremor que tornava algumas palavras mais largas, mais irregulares, como se a mão precisasse de um momento extra para cada letra. Paulo Esteves colocou os óculos, abriu a garganta uma vez, levemente, e começou a ler. "Meus filhos, se essa carta está sendo lida, é porque pelo menos um de vocês decidiu questionar o que eu deixei. Eu esperava. Não porque eu acho que vocês são maus filhos. Não são, nenhum de vocês é mau.
mas porque eu não fui honesto com vocês em vida sobre coisas que precisavam ser ditas, e as coisas não ditas voltam com juros. Vou começar pelo começo. Em março de 2002, eu hipotequei a casa do Jabaquara sem contar para ninguém. Tinha contraído uma dívida de R$ 92 mil numa empresa que faliu em outubro do mesmo ano. A casa foi a garantia. O financiamento tinha prazo de 24 anos. Eu não contei para vocês porque envergonhava. Um homem que chega aos 55 anos e perde tudo o que construiu por ter confiado em pessoas erradas, não sabe como olhar nos olhos dos filhos. Então não olha. Mas eu contei para a Ana Lúcia. Não porque ela é a mais velha. Contei para ela porque ela era a que eu sabia que ia resolver sem me fazer sentir pior do que eu já me sentia. E ela resolveu. Com o salário dela de técnica de enfermagem. Eu não quero que vocês entendam errado o que isso significa. Então vou ser específico. R$ 3.200 por mês. Ela pagou cada parcela do financiamento da nossa casa por 20 anos e 3 meses. Atrasou. Nunca pediu que eu reembolsasse. Nunca contou para vocês. Por que ela não contou? Eu perguntei uma vez. Ela disse, porque eles iam ficar com raiva de você, pai. E eu não quero que eles fiquem com raiva de você. Esse é o tipo de pessoa que é a Ana Lúcia. O tipo que sacrifica o reconhecimento para proteger quem ama. Agora vou contar a outra parte. Paulo fez uma pausa. Não uma pausa técnica, de interpretação de texto. Uma pausa de quem sabe que o que vem a seguir vai mudar a temperatura da sala. Rodrigo não havia se movido. A mandíbula estava levemente contraída. A advogada ao lado dele havia parado de anotar. Paulo continuou. Rodrigo, em março de 2019, você veio me visitar e pediu para eu assinar uma procuração que dizia que você podia movimentar minha conta. Disse que era para me ajudar a pagar contas porque você estava preocupado. Eu assinei. Tinha 74 anos e confiava em você. Nos meses seguintes, você retirou R$ 21 mil da minha poupança. Disse que era para cobrir um imprevisto e que ia devolver. Em novembro de 2020, você veio de novo. Disse que a empresa estava passando por uma dificuldade temporária e precisava de uma ajuda pontual. Eu assinei de novo. Você retirou R$ 16 mil. Em junho de 2022, mais uma vez, mais R$ 10 mil. Total. R$ 47 mil. Você nunca devolveu nada. A Ana Lúcia sabia. Ela tinha acesso ao extrato porque era quem controlava minhas finanças no dia. Ela me perguntou o que eram aquelas retiradas. Eu disse que era você. Ela ficou quieta por um momento. Depois disse, o senhor quer que eu fale com ele? E eu disse que não. E ela respeitou, porque é assim que a Ana Lúcia ama. Em silêncio. Mesmo quando o silêncio custa caro. Então, quando vocês chamam a minha filha de traidora, de interesseira, de vergonha da família, eu quero que entendam bem o que está acontecendo. Vocês estão chamando de interesseira a mulher que pagou a casa de vocês durante 20 anos, sem pedir nada. Estão chamando de traidora a mulher que sabia que você, Rodrigo, havia roubado do próprio pai e escolheu proteger a família em vez de chamar a polícia. A casa é dela. A poupança que sobrou é dela. Não porque eu estava com Alzheimer e ela me manipulou. Porque ela é a única entre meus filhos que escolheu a família em vez de si mesma, repetidamente, em silêncio, sem pedir aplausos. Eu sei que isso vai doer. Espero que doa do jeito certo. Seu pai, Antônio Ferreira dos Santos, 4 de janeiro de 2024. Paulo Esteves dobrou as folhas com o mesmo cuidado com que havia aberto o lacre. Colocou sobre a mesa. Tirou os óculos. Ficou em silêncio. O silêncio que tomou a sala foi de uma qualidade que raramente acontece em lugares como aquele.
o silêncio absoluto, físico, que não é apenas ausência de som, mas presença de algo pesado e inevitável, que desceu do teto e ocupou o espaço entre as pessoas. Ninguém se moveu, ninguém ousou respirar. A advogada de Rodrigo havia fechado o bloco de anotações. O advogado de Marcos estava olhando fixamente para a mesa. Fernanda tinha as mãos juntas no colo e os olhos fechados. Rodrigo estava branco. Não pálido, da forma convencional, mas branco da forma que acontece quando o sangue recua de algum lugar central e vai para outro lugar que o corpo considera mais urgente. As mãos sobre a mesa estavam imóveis, mas os nós dos dedos estavam levemente apertados, a cor da pele naquele ponto diferente do resto. O Rolex de aço e cerâmica captou a luz da janela numa linha fina e dourada. Ana Lúcia o olhou. Não com triunfo. A expressão dela era difícil de nomear com precisão. Uma mistura de cansaço velho com algo que se aproximava de compaixão, que é diferente de pena. Era a expressão de alguém que esperou muito tempo por um momento e que, quando chegou, descobriu que não tinha a qualidade que havia imaginado. Não era alívio. Era mais parecido com o fim de algo. Isso não é. A voz de Rodrigo saiu diferente de todas as versões anteriores. Menor, com uma fissura no meio que não havia estado lá antes. Isso não pode ser. Parou. Tentou outra vez. Não saiu nada. Paulo Esteves disse, com a voz quieta, mas absolutamente firme: Rodrigo, quero que fique claro que a documentação referente às retiradas irregulares da poupança de seu pai está arquivada neste escritório, com cópias autenticadas dos extratos e da procuração. Qualquer tentativa de prosseguir com a contestação do testamento resultará na abertura desse material para exame judicial. Isso é estelionato, não é um eufemismo, é estelionato com documentação suficiente para inquérito. A advogada de Rodrigo disse baixinho para ele: Rodrigo, eu preciso conversar com você em particular. Rodrigo não respondeu para ela. Olhou para Ana Lúcia e, na expressão de Rodrigo, havia algo que ela reconheceu não de qualquer história entre eles, mas de 23 anos de trabalho em enfermagem, de ter ficado do lado da cama de pessoas que acabavam de receber um diagnóstico que mudava tudo. O momento exato em que a realidade pousa, quando a negação não consegue mais sustentar o peso do que é verdadeiro e o que fica não é raiva nem tristeza, mas uma espécie de vacuidade, o espaço que existe quando uma versão da história em que você é o herói deixa de ser possível. Fernanda começou a chorar. Não o choro controlado de quem quer parecer emocionado, o choro real e inconveniente de quem não consegue mais segurar. As sobrancelhas desenhadas ficaram levemente manchadas. Ela não tentou se conter. Marcos olhou para o próprio sapato, um mocassim de couro marrom de boa qualidade, com uma atenção que nenhum sapato merecia, a atenção de alguém que precisava de um ponto fixo que não fosse a carta, não fosse o rosto do irmão. A advogada de Rodrigo disse: Vou precisar de uma semana para revisar a posição do meu cliente. Paulo disse: É claro. A advogada se levantou. Rodrigo se levantou também, mas de uma forma diferente de como havia entrado. A altura era a mesma, mas alguma coisa no eixo havia mudado, como quando um edifício parece igual por fora, mas o engenheiro sabe que a fundação cedeu. Ele foi até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Ficou assim por um segundo que foi mais longo do que os segundos têm o direito de ser. Não virou. Saiu. Nos dias que se seguiram, as consequências chegaram com a velocidade específica das coisas que estavam contidas por muito tempo e que, uma vez liberadas, não têm por que se apressar, chegam no tempo delas, que é o tempo exato necessário. A advogada de Rodrigo ligou para Paulo Esteves na sexta-feira de manhã. A contestação seria retirada. Os termos eram: Paulo não encaminharia a documentação das retiradas irregulares para o Ministério Público e Rodrigo, em 30 dias úteis, devolveria os R$ 47 mil à conta de Ana Lúcia, acrescidos de correção pelo IGPM, desde a data de cada retirada.
O total ficou em R$ 63.400. Rodrigo pediu licença não remunerada do emprego na construtora na segunda-feira seguinte, de maneira repentina e sem explicação formal, o que o departamento de RH registrou como motivos pessoais no sistema interno. A postagem nas redes sociais havia sido deletada 3 horas depois da reunião, mas o bairro do Jabaquara já havia visto. Seu Benedito havia compartilhado com o grupo de WhatsApp dos moradores da rua, que havia compartilhado com o grupo do bairro. E o bairro é aquele tipo de lugar onde as pessoas se conhecem o suficiente para que uma história verdadeira circule mais rápido do que uma postagem falsa. Conceição, na quitanda da Rua Clélia, recebeu 37 mensagens diretas em 2 dias de vizinhos, perguntando se era verdade o que o pessoal estava comentando. E a cada resposta dela, breve, factual, sem drama, a história ganhava a textura das coisas que as pessoas guardam. O advogado de Marcos ligou para Paulo na sexta também. Marcos não havia participado das retiradas da poupança. Isso era documentado, mas sabia que qualquer processo judicial que avançasse ia expor o irmão ao inquérito, e isso era, para ele, um território que preferia não habitar. O advogado disse que Marcos estava disposto a colaborar com o que fosse necessário. Paulo disse que o necessário, por enquanto, era silêncio. Fernanda não ligou para nenhum advogado. Fernanda ligou para o celular de Ana Lúcia no sábado à tarde. Ana Lúcia atendeu. Eu não sabia de nada disso, disse Fernanda. A voz estava arranhada, como quem chorou por mais de um dia. Eu sei que não sabia. Por que você nunca contou? Ana Lúcia ficou em silêncio por um momento. Porque pai pediu. Mas e depois que ele morreu? Depois que ele morreu, não tive tempo, Fernanda. Vocês já tinham chegado em casa com as conclusões prontas. Silêncio do outro lado. Eu joguei suas coisas pela janela. Jogaram. Eu deixei acontecer. Pausa. É a mesma coisa. Ana Lúcia não disse que era a mesma coisa. Também não disse que não era. Onde você está? Perguntou Fernanda. Com a Conceição. Você vai voltar para casa? É minha casa, Fernanda. Eu sempre vou voltar. Numa tarde de quinta-feira, 12 dias depois da reunião no escritório de Paulo Esteves, um carro estacionou em frente à casa do número 47 da Rua Maestro Cardim. Marcos saiu do carro. Ficou na calçada por um momento, olhando para a fachada, aquela que tinha a tinta azul pombo que ele havia ajudado a passar quando tinha 11 anos e que sua irmã havia repintado recentemente com o pai. Depois subiu os 3 degraus da entrada e bateu na porta. Ana Lúcia abriu. Os dois ficaram se olhando no limiar da porta por um momento que não tinha o peso de uma reconciliação nem a leveza de um recomeço. Era apenas 2 adultos que cresceram na mesma casa, olhando um para o outro do lado de fora, de categorias que deixaram de servir. Posso entrar? Ela abriu mais a porta. Sentaram na cozinha. A mesma mesa quadrada. As mesmas 4 cadeiras de madeira verde musgo. Ana Lúcia fez café porque havia aprendido que o café em situações assim não é hospitalidade, é estrutura. Algo para fazer com as mãos enquanto as palavras encontram o caminho. Eles ficaram sentados por um tempo sem falar. E o silêncio não era o silêncio pesado e acusatório da reunião no cartório. Era o silêncio diferente de 2 pessoas que têm coisas demais para dizer e que sabem que dizer tudo ao mesmo tempo não serve para nada. Marcos finalmente disse: Eu sabia que você estava cuidando do pai sozinha. Eu sei que sabia. Devia ter ajudado mais. Sim. Por que você nunca pediu? Ana Lúcia olhou para o café. Porque aprendi cedo que pedir ajuda que não vem machuca mais do que não pedir. Marcos ficou quieto com isso O Rodrigo é um idiota, disse finalmente. O Rodrigo fez coisas erradas, disse Ana Lúcia. Idiotice e erro moral são coisas diferentes. Marcos assentiu com uma lentidão que sugeria que estava ouvindo de verdade, não apenas esperando sua vez de falar. Não ficaram bem naquele dia. Não ficaram mal. Ficaram numa posição que era a única honesta possível.
Dois irmãos que precisavam de tempo para entender o que tinham sido um para o outro e o que ainda poderiam ser. Foi um começo. A reforma começou em fevereiro. Ana Lúcia havia passado novembro na casa de Conceição, dezembro organizando a papelada do espólio com Paulo Esteves e janeiro num estado que ela mesma descrevia como descanso de pensamento, ficando na casa do Jabaquara, demorando mais no café da manhã do que estava acostumada, saindo para caminhar pelo bairro sem destino específico, permitindo-se a rara experiência de não ter pressa. Acordava às 6h30, em vez das 4h45, o que parecia um luxo obsceno, mas que o corpo foi aceitando com a surpresa gradual de quem não sabia que precisava. O dinheiro que Rodrigo havia depositado, os R$ 63.400 com correção, estava numa conta separada. Ana Lúcia havia passado 3 semanas decidindo o que fazer com ele, o que na prática significava sentar com um caderno e escrever e apagar e reescrever. O processo lento de alguém que não está acostumada a ter recursos e que quer fazer algo que faça sentido com eles. A casa tinha 4 quartos. Ela ocupava um. O quarto do pai havia sido transformado na sala de cuidados médicos domiciliares durante os últimos anos. Havia 2 quartos que ficavam fechados. À tarde de uma quinta-feira de janeiro, Ana Lúcia abriu a porta do quarto maior dos 2 fechados. Era um espaço de 16 metros quadrados, com uma janela que dava para o jardim dos fundos, onde o pai cultivava uma horta que havia se tornado uma mistura de ervas e mato desde que ele ficou sem condições de cuidar. Ficou no limiar por um tempo, olhando. Depois entrou, foi até a janela, abriu. O ar de janeiro entrou como entra o ar do Jabaquara em verão, carregado, com cheiro de terra molhada pela chuva da tarde anterior, e aquele fundo de fumaça de churrascaria que o domingo costuma trazer do quarteirão de baixo. Era um ar que ela conhecia de cor. Era o ar da casa onde cresceu. Era o ar da única coisa que havia sido dela em 20 anos, sem que ela precisasse trabalhar para manter. Era o ar de um lugar que podia finalmente servir para alguma coisa além de guardar o passado. O Espaço Antônio, como ficou conhecido no bairro antes mesmo de ter nome oficial, em abril com uma placa de madeira pintada à mão por Conceição, que havia descoberto naquele processo um talento para letras cursivas que a surpreendeu tanto quanto a todos. A placa dizia: Cuidados Domiciliares Comunitários, Espaço Antônio Ferreira. Abaixo menor, e para quem precisa de cuidado. A ideia havia surgido da interseção de 3 coisas que Ana Lúcia conhecia profundamente: a solidão dos idosos do bairro que não tinham família presente, a realidade de cuidadores informais, geralmente mulheres, geralmente sem formação técnica, geralmente sobrecarregadas, que cuidavam de um parente idoso sem nenhum suporte técnico ou emocional. E os 23 anos de prática clínica que a tornavam tecnicamente capaz de oferecer o que eles precisavam. Com a verba da restituição de Rodrigo, mais uma parte da poupança que o pai havia deixado, Ana Lúcia reformou os 2 quartos fechados, adaptou o banheiro do corredor, instalou uma bancada de materiais clínicos básicos e montou o que ela descrevia como um posto de saúde pequeno e domiciliar com copa. 3 dias por semana, das 9 às 17 horas, o espaço recebia idosos do bairro para acompanhamento de pressão, diabetes, medicação, curativo, fisioterapia básica e, isto era o que Ana Lúcia considerava mais importante, companhia. Não cobrava nada. Seu Benedito foi o segundo a aparecer, na segunda semana, encaminhado por Conceição, que havia sido a primeira. Tinha diabetes tipo 2 mal controlada e uma resistência vigorosa a ir a qualquer lugar que lembrasse hospital. Apareceu na porta com o jornal dobrado debaixo do braço, como se fosse uma visita casual. Olhou para o espaço, olhou para Ana Lúcia e disse: Pode ser rápido? Ela disse que podia. Ele ficou 2 horas. Dona Iracema, 83 anos, viúva há 12,
moradora do número 62 da mesma rua, chegou com a filha que vivia em Guarulhos e que tinha 3 empregos e uma culpa silenciosa e permanente de não conseguir estar mais presente. A filha ficou na soleira da porta com os olhos cheios, enquanto Ana Lúcia avaliava a pressão da mãe e anotava em ficha própria, com a tranquilidade específica de quem fez isso milhares de vezes, mas que nunca foi rotina afetiva. Na saída, a filha perguntou se podia voltar na semana seguinte. Ana Lúcia disse que podia e que, se precisasse de orientação sobre como cuidar da mãe em casa, podia ligar qualquer dia. A filha ligou na noite seguinte com uma lista de 6 perguntas. Ana Lúcia respondeu todas. Em junho, 2 meses depois de abrir, o Espaço Antônio havia atendido 47 pessoas distintas e registrado 112 atendimentos. 6 cuidadores informais do bairro, todos mulheres, idades entre 34 e 61 anos, estavam participando de um ciclo de formação básica que Ana Lúcia havia montado às sextas-feiras de manhã, com apoio de material do Hospital do Ipiranga, onde continuava trabalhando em regime de 30 horas semanais. Paulo Esteves, que havia se tornado algo entre assessor jurídico e amigo, a distinção havia ficado nebulosa depois de um almoço em que eles ficaram 3 horas conversando sobre coisas que não tinham nada a ver com direito. Havia ajudado a formalizar o espaço como associação sem fins lucrativos, o que abriu possibilidade de parcerias com o Sistema Municipal de Saúde. Conceição tornara-se a figura de triagem informal do espaço, a pessoa no bairro que sabia de todo mundo que precisava e que ligava para Ana Lúcia antes que a pessoa tivesse chegado a perceber que precisava. Era um talento específico, a capacidade de enxergar a necessidade antes de ela ter nome, e Conceição o exercia com a naturalidade das vocações autênticas. A bolsa de couro marrom estava na estante da sala. Ana Lúcia havia tirado os comprovantes de dentro, colocado num arquivo de papelão etiquetado que ficava na gaveta da escrivaninha e guardado a bolsa vazia na estante, não como troféu, não como relíquia, mas como o que havia se tornado. Uma lembrança da diferença entre o peso das coisas que carregamos e o peso das coisas que somos. As duas, descobriu ela, não são a mesma. Rodrigo apareceu numa manhã de setembro. Ana Lúcia estava na bancada de materiais do Espaço Antônio, reorganizando o estoque de curativos, quando seu Benedito veio dizer que tinha um homem na porta, que queria falar com ela, mas que estava parado na calçada há uns 10 minutos sem entrar. Ana Lúcia foi ver. Era Rodrigo, sem terno, com calça jeans e camisa polo azul claro, com uma mancha discreta na manga que ele provavelmente não havia percebido. O Rolex não estava no pulso. Tinha círculos embaixo dos olhos, que não eram de uma noite mal dormida, mas de meses de algo que não tem nome específico. Ficaram se olhando pela cancela da frente. Eu preciso falar com você, disse Rodrigo. Pode falar. Pausa. Posso entrar? Ana Lúcia abriu a cancela. Sentaram no jardim dos fundos. A horta do pai havia sido recuperada naqueles meses, com mudas de manjericão, tomilho, cebolinha e um pé de alecrim que havia crescido com uma exuberância que parecia pessoal. Havia 2 cadeiras de plástico branco que Ana Lúcia havia comprado para os dias em que ficava ali com os idosos que queriam sol. Rodrigo ficou com as mãos juntas entre os joelhos por um tempo. A construtora não renovou o meu contrato, disse, não como acusação, como fato. Outubro termina meu aviso prévio. Ana Lúcia não disse nada. Eu não tenho. Não sei ao certo o que eu tenho. O apartamento tem financiamento. Vou conseguir uns meses enquanto coloco as contas em ordem. Pausa. Isso não é o que eu vim falar. O que você veio falar? Rodrigo olhou para as mãos. Eu passei minha vida inteira achando que sabia como o mundo funcionava. Que pessoas que têm dinheiro fizeram coisas certas para ter, e pessoas que não têm fizeram coisas erradas. Que mérito era real e distribuído de forma justa. Respirou.
Você passou 20 anos pagando uma dívida que não era sua para salvar uma casa para uma família que jogou suas coisas pela janela. Parou. Eu roubei do nosso pai. Não foi mais fácil ouvir por estar dito em voz alta, mas era diferente de ler numa carta. Era a voz de um irmão que Ana Lúcia havia conhecido desde criança, tinha crescido ao lado, havia amado da forma imperfeita e real com que se amam os irmãos. Eu sei, ela disse. Eu não vou pedir que você me perdoe agora. Sei que não funciona assim. Ele levantou os olhos para ela. Mas precisava dizer pessoalmente que eu sei o que fiz. Não como argumento. Não porque vai mudar algo. Só porque é verdadeiro. Ana Lúcia ficou em silêncio por um momento longo. O alecrim moveu levemente com uma brisa que veio do corredor lateral da casa. Por que você roubou do pai? A pergunta saiu de forma direta, sem crueldade, mas sem suavização. Era a pergunta real, a que estava embaixo de tudo. Rodrigo olhou para o alecrim. Porque eu estava com problemas que não conseguia admitir, e porque estava convicto de que ia devolver e que ninguém ia saber, e que ia ficar tudo bem. Pausa. E depois fiquei com medo de devolver, porque devolver ia confirmar que tinha acontecido. Ana Lúcia assentiu. Reconhecia essa lógica. Havia visto versões dela em pacientes que deixavam sintomas piorarem por medo do diagnóstico. E por que você nunca me perguntou se precisava de ajuda aqui? Rodrigo ficou quieto. Porque eu não queria ver que você precisava, disse finalmente. Porque ver ia significar que eu precisava me envolver, e eu não queria. E era a resposta mais honesta que ele havia dado desde que chegou, talvez a mais honesta da vida adulta dele. Ana Lúcia ficou em silêncio por um momento que não era de julgamento. Você está em terapia? Rodrigo olhou para ela com uma expressão de surpresa. Não, vai. Não foi sugestão. Foi a voz clínica e afetiva de alguém que sabe o que está recomendando. Não para mim, não para a família, para você. Porque o que você fez tem raízes que vão além de março de 2019, e você já sabe disso. Rodrigo assentiu devagar. Posso voltar? Ele disse. Não como pedido de volta à família, ao status anterior, a nada do que havia sido, como pergunta real sobre se havia um lugar, qualquer que pudesse existir, em relação a ela. Você pode voltar quando tiver feito o trabalho que precisa fazer, disse Ana Lúcia. Não antes, não como favor, como processo. Rodrigo assentiu. Se levantou. A carta do pai, disse na cancela. Você sabia que ele ia escrever isso? Não, mas não me surpreendeu. Rodrigo ficou com isso por um segundo. Depois foi embora pela calçada com o mesmo passo com que havia chegado. Não derrotado, não redimido, mas algo entre os dois que ainda não tinha nome e que levaria tempo para ter. Em outubro, Marcos começou a aparecer às sextas-feiras de manhã. Não para ser atendido, para ajudar. Havia perguntado a Ana Lúcia, numa ligação direta e sem rodeios, se havia alguma coisa que ele pudesse fazer de concreto pelo espaço. Ana Lúcia disse que a maior necessidade prática naquele momento era alguém que entendesse de imóveis, para ajudá-la a avaliar se havia possibilidade de expandir para o imóvel ao lado, que estava desocupado, e que o proprietário havia comentado com seu Benedito que estava pensando em vender. Marcos foi ver o imóvel na semana seguinte. Passou 3 horas com o proprietário, avaliou a estrutura, verificou a documentação e apareceu na sexta com um relatório de 4 páginas e uma proposta de negociação que era, segundo ele, justa para todo mundo, sem que ninguém saia perdendo desnecessariamente. Ana Lúcia leu o relatório. Era bom. Era, na verdade, muito bom. Detalhado, fundamentado, com uma clareza técnica que mostrava que, sob a superfície do homem que havia sentado naquela reunião, olhando para o próprio sapato, havia alguém com competência real que havia sido colocada décadas a serviço de coisas menores do que era capaz de servir. Você fez isso de graça? Ela perguntou. Sim, por quê? Marcos considerou por um segundo. Porque disse. E o mínimo não é suficiente, mas é onde começa.
Era uma resposta honesta. Ana Lúcia a aceitou como tal. Fernanda ligava toda domingo. No início, as ligações eram curtas, 5, 7 minutos, com aquela qualidade de quem ainda está testando se o chão aguenta o peso. Com o tempo, foram ficando mais longas. Fernanda havia começado a contar coisas sobre a própria vida que nunca havia contado. Sobre o casamento que estava com fissuras que ela havia ignorado por tempo demais. Sobre o filho que estava na adolescência com uma dificuldade que ela não sabia nomear. Sobre a sensação de que havia saído do Jabaquara pensando que estava indo em direção a alguma coisa melhor, mas que havia no caminho perdido de vista o que melhor significava. Ana Lúcia ouvia. Às vezes fazia perguntas. Raramente dava conselhos não solicitados. Numa ligação de novembro, Fernanda disse: "Você é diferente de como eu lembrava de você." Diferente como? Menos fácil de ignorar. Era um elogio torto, mas era genuíno. Antes eu ficava quieta porque achava que se eu ficasse quieta, eu não ia atrapalhar, disse Ana Lúcia. Agora fico quieta quando tenho algo real a dizer e quando não tenho. Silêncio do outro lado. Eu devia ter te defendido naquele dia. Sim, eu tinha medo do Rodrigo. Eu sei. Isso não é desculpa suficiente. Não é, disse Ana Lúcia, mas é um começo de honestidade e isso serve. A primeira turma do ciclo de formação em cuidados domiciliares básicos se formou numa tarde de novembro, com 11 mulheres do bairro, num evento que Conceição havia decorado com flores de plástico coloridas, compradas no mercado das flores da Vila da Saúde, e que ficaram, segundo a avaliação coletiva do grupo, mais bonitas do que qualquer coisa cara. Paulo Esteves estava presente, seu Benedito estava presente, Dona Iracema estava presente, sentada na cadeira que havia sido colocada estrategicamente na sombra, porque novembro no Jabaquara tem um sol específico das 4 da tarde que não perdoa. Ana Lúcia havia preparado um discurso, havia escrito numa folha sulfite, reescrito 2 vezes e então dobrado e colocado no bolso. Quando chegou a hora de falar, tirou o papel do bolso, olhou para ele por um segundo e o dobrou de volta sem abrir. Eu ia ler uma coisa que escrevi, disse, mas acho que o que tenho a dizer cabe em menos palavras. 11 mulheres na frente dela, idades entre 29 e 66 anos. Histórias que ela conhecia em diferentes graus. A que havia perdido o marido e ficou com o sogro dependente, a que cuidava da mãe com demência enquanto criava 2 filhos sozinha, a que havia saído do emprego formal para cuidar da avó e que não sabia se conseguiria voltar, a que havia aprendido a aplicar curativo no pai com tutorial do YouTube, por não ter mais ninguém para perguntar. Quando meu pai era pequeno, disse Ana Lúcia, ele me contou que o avô dele dizia que as pessoas mais importantes de uma família são as invisíveis, as que resolvem o problema antes que os outros percebam que tinha problema, as que ficam quando todo mundo foi embora, as que não precisam de audiência para fazer o que precisa ser feito. Vocês foram essas pessoas antes de aparecer aqui e vão continuar sendo depois. A diferença é que agora sabem mais sobre o que estão fazendo, e isso significa que vão conseguir cuidar melhor de quem cuidam e também de vocês mesmas. Fez uma pausa. E sobre vocês mesmas, cuide de vocês. Não como discurso, como prática, porque é impossível cuidar de alguém que se esgota sem aviso. Era tudo o que havia para dizer. Era suficiente. Numa noite de novembro tarde, depois que o espaço havia fechado e Conceição havia ido para a quitanda e seu Benedito havia voltado para o número 43 com a pressão controlada e os medicamentos em ordem, Ana Lúcia ficou sentada no Jardim dos Fundos com uma xícara de chá de alecrim do próprio jardim, o céu de São Paulo naquela tonalidade de laranja sobre cinza que a poluição produz nas noites claras de novembro. Pensou no pai. Não, a saudade aguda havia dado lugar nos meses passados a uma presença mais constante e mais suave, do tipo que está lá sem doer. Pensou na cara do pai naquela noite de dezembro de 2002,
com o papel na mão, a expressão de um homem que não sabia pedir ajuda, mas que estava pedindo de uma forma que era anterior às palavras. Pensou no quanto havia amado esse homem. Não de um jeito fácil ou simples, mas do jeito real, que é trabalhoso e irregular e que inclui os momentos em que você fica com o segredo de alguém por 20 anos porque ele pediu e você respeitou. Pensou nos irmãos. Em Fernanda ligando todo domingo. Em Marcos aparecendo às sextas com relatórios bons, que era a linguagem com que sabia pedir desculpa. Em Rodrigo, que havia começado terapia em outubro. Ela sabia porque Fernanda havia mencionado, não como fofoca, mas com o alívio específico de quem vê alguém que ama finalmente fazendo alguma coisa necessária. Não havia perdoado Rodrigo. Isso seria desonesto de afirmar. O perdão não era um evento que acontecia numa tarde de setembro num jardim com alecrim. Era um processo que levava o tempo que levava e que provavelmente nunca ficaria completamente limpo no lugar específico onde havia sido sujo. Mas havia algo que não era mais ódio nem mágoa, nem o peso de carregar por 20 anos o peso de uma família que não sabia que estava sendo carregada. Havia algo mais parecido com clareza. A clareza de saber o que havia acontecido, quem havia feito o quê e o que ela escolhia fazer com isso daqui para frente. Pegou a xícara, o chá de alecrim cheirava ao jardim que o pai havia plantado e que ela havia recuperado. O jabaquara cheirava a novembro, terra e fumaça e diesel e o fundo inextinguível de padaria das 6 da manhã que já estava se preparando para o dia seguinte. Olhou para a janela da sala, onde a estante com a bolsa de couro marrom era visível pela veneziana entreaberta. Pensou no que havia dentro da bolsa. Não os comprovantes. Esses estavam no arquivo. Nada. A bolsa estava vazia. Era apenas uma bolsa de couro velho, com as alças gastas de uso e o fecho de metal sem brilho. Era uma bolsa que havia carregado 243 comprovantes de depósito por quase 23 anos, que havia sido jogada pela janela por um irmão que não sabia o que estava jogando, que tinha voltado para a mão dela no banco de praça do Jabaquara numa tarde de novembro, enquanto a porta da casa ainda ecoava. Era uma bolsa que havia testemunhado mais sobre quem ela era do que qualquer outra coisa que possuía. Ficou na estante não como troféu. Nunca havia gostado de troféus que são sobre o passado, mas como o que era. Um objeto que tinha uma história, e cuja história dizia alguma coisa verdadeira sobre a diferença entre amor que faz barulho e amor que não faz. E sobre qual dos dois sustenta as coisas que os outros pensam que construíram sozinhos. Ana Lúcia Ferreira dos Santos tinha 52 anos. Cabelos negros com fios brancos que não tentava esconder, mãos calejadas de 23 anos de trabalho hospitalar, e uma casa no Jabaquara que havia pago com o próprio corpo durante 20 anos sem que ninguém soubesse. Não era rico isso, não era glamouroso, era simplesmente verdadeiro. E a verdade, descobriu ela, pesa menos do que o segredo que aguarda. Fechou os olhos por um momento. O chá de alecrim esfriou na xícara. O jabaquara fez o barulho que o jabaquara faz. E Ana Lúcia ficou sentada no jardim do pai, que agora era o jardim dela, no silêncio de quem finalmente não precisa mais carregar nada em segredo. Esta história é na superfície sobre uma herança, mas embaixo da superfície, no lugar onde as histórias reais vivem, é sobre algo mais difícil e mais necessário de dizer. Primeiro, existe um tipo de amor que não faz barulho. E é justamente esse que sustenta tudo. Não o amor que anuncia, que reivindica, que exige reconhecimento. O amor que aparece às 4h45 da manhã para pegar 2 ônibus, que paga a conta silenciosamente mês a mês durante 20 anos, que protege quem ama mesmo quando esse alguém pede que seja protegido de si mesmo. Esse amor raramente recebe aplauso, mas é ele que mantém as casas de pé enquanto os outros dormem. Segundo, silêncio não é fraqueza.
O silêncio de Ana Lúcia durante 2 décadas não foi passividade. Foi uma escolha deliberada, refeita a cada mês, de priorizar a dignidade de alguém que ela amava em vez de seu próprio reconhecimento. Há uma diferença fundamental entre o silêncio de quem não tem nada a dizer e o silêncio de quem tem tudo a dizer e escolhe, por razões que só fazem sentido a ela, esperar o momento certo. O silêncio de Ana Lúcia era desse segundo tipo. Terceiro, justiça chega, mas no seu próprio tempo e na sua própria forma. Raramente com fanfarra, raramente do jeito que imaginamos. Chegou numa carta manuscrita com letra trêmula de um homem que havia esperado o momento certo para falar. Chegou numa reunião de escritório com carpete cinza e temperatura calibrada. Chegou não como punição espetacular, mas como verdade se tornando visível para quem precisava ver. E quando chegou, não parecia vitória. Parecia, para Ana Lúcia, mais como o fim de algo pesado do que começo de algo glorioso. Quarto, família não é sangue, é escolha repetida. A família de Ana Lúcia, no final desta história, incluía uma amiga de infância que abriu a porta sem perguntas, um vizinho que trouxe água sem dizer nada, um advogado que se tornou algo próximo de amigo, 11 mulheres do bairro que cuidavam de outros e que aprenderam a se cuidar, e idosos que vinham 3 vezes por semana a um espaço que cheirava a alecrim e que tinha, na sala de espera, uma cadeira que havia pertencido ao Antônio. A família biológica estava com tempo e trabalho, encontrando o caminho de volta, mas não estava na frente, não estava acima, estava entre as coisas que precisam de tempo. Quinto, o que fazemos com o que nos foi feito é, no fim, a única escolha que permanece conosco. Ana Lúcia poderia ter entregado Rodrigo à polícia. Tinha documentação suficiente. Teria sido justificado. Escolheu não fazer. Não por fraqueza, não por incapacidade de raiva, mas porque havia uma pergunta que ela se fez naquela tarde de setembro no Jardim de Alecrim e que havia respondido honestamente. Que eu quero que reste deste capítulo? E a resposta não era a ruína de um irmão. Era a possibilidade de que algo ainda pudesse ser diferente do que havia sido. A verdadeira riqueza não tem conta bancária, não tem planta baixa, não tem valor de IPTU. A verdadeira riqueza é poder olhar para o espaço que você ocupa no mundo e reconhecer que ele foi construído com coisa que dura, com trabalho honesto, com escolhas que você pode explicar, com amor que não negocia com a própria dignidade. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, 52 anos, técnica de enfermagem, moradora do Jabaquara, tinha isso, tinha sempre tido. Desde que você escolha o que dura, sempre.